Eu queria, introduzindo a mensagem dessa manhã, dar a vocês uma visão geral de onde a gente começou ontem à noite e onde é que nós vamos terminar no domingo. Ontem à noite nós falamos da nossa necessidade de ter o poder do Espírito Santo. Uma das coisas que tem me molestado muito ultimamente na minha vida ministerial é porque que a Igreja Apostólica ela conseguia fazer a obra com tanto poder, com tanta força, e não tinha nem 1% dos recursos que nós temos hoje. Em pouco tempo, em 33 anos, aqueles homens puderam evangelizar o mundo até então conhecido. E Jesus poderia ter voltado naquela época. E hoje nós somos esses milhões e milhões de adventistas e nós não estamos conseguindo terminar a obra. A obra ela não vai ser terminada com dinheiro. Não vai. Aliás, a nossa igreja está ficando uma igreja rica. E graças a Deus por isso. E os membros também estão melhorando de vida. E graças a Deus também por isso. Mas essa obra da pregação do Evangelho, ela não vai ser terminada se não for por esse poder. E essa é a razão porque nós precisamos estudar o Espírito Santo e aprender do Espírito Santo. E essa é a razão porque o Espírito Santo também vem sendo atacado hoje tremendamente. Porque Satanás sabe que é nesse canal que o poder vai ser derramado. É nesse canal que a Igreja Apostólica explodiu a evangelização. E é nesse canal que nós vamos terminar essa obra. Eu louvo a Deus cada dia porque Jesus está adiando a volta dele. Sabe por quê? Por que vocês acham que eu louvo a Deus porque ele está adiando a volta dele? Exato, mas por que eu penso assim? É fácil você acertar. Eu não estou preparado. Se ele vier hoje, eu estou perdido. Se Jesus vier amanhã, eu estou perdido. Então eu espero que ele não venha ainda. Porque a obra não está terminada. Não adianta a gente ficar especulando que o Papa essa semana homologou o casamento gay, ou que o Papa fez aquilo e que aquilo vai acontecer, que o decreto dominical está vindo, se a igreja não está preparada, se a igreja não terminou a obra, se a igreja ainda não pregou a mensagem do terceiro anjo. Quando essa igreja começar a pegar a mensagem do terceiro anjo, vai haver perseguição. Por quê? Porque a mensagem do terceiro anjo é sobre a besta e a sua imagem. E quando você começar a pregar essa mensagem aí fora, você vai ser perseguido. Se nós estamos falando que Jesus vai voltar, esquecemos da missão que ele nos deu. E essa missão, para ser terminada, tem que ser terminada no poder do Espírito Santo de Deus. Então, o que nós precisamos fazer é começar a estudar a Bíblia. É hora do povo de Deus voltar-se para a Bíblia. É hora do povo de Deus se consagrar. É hora do povo de Deus focar os olhos no preparo para essa volta. Se Jesus vier a semana que vem, o mês que vem, como muitos estão pregando e falando, nós vamos estar todos despreparados e perdidos. Porque olhem para a Igreja Apostólica, como é que ela terminou a obra. E nós como é que estamos terminando? Com dinheiro? Com obreiros bíblicos? A obra vai ser terminada pelo poder de Deus. Quando eu olho para a janela 10:40, Jesus ainda vai demorar um pouco a voltar. Sabe por quê? Porque na minha união tem 500 milhões de pessoas que não conhecem Jesus como Salvador. 500 milhões. No meu território tem 100 milhões de pessoas que não conhecem Jesus como Salvador. E eu tenho só 30 obreiros para evangelizar 100 milhões. Se o evangelho do reino vai realmente ser pregado a todo mundo, em testemunho a toda geração, e então virá o fim, é bom a igreja acordar e começar a pregar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei de que cidade você é, nem de que você veio. Mas vá no centro da cidade que você mora, mesmo que ela tenha 20 mil habitantes. Se ela for uma grande cidade, então vai ser melhor ainda. Esse é o termômetro.
Vá para a avenida principal da sua cidade e comece a fazer uma pesquisa, perguntando às pessoas se elas sabem quem é Jesus e quando é que ele vai voltar. E você vai ficar assustado de ver o tanto de gente que está ao redor de você que não sabe dessa mensagem e não tem nenhum conhecimento do Evangelho. Nós estamos se escondendo atrás dessa eminência da volta para não fazer o preparo e a entrega necessária para se tornar cheio do poder do Espírito Santo e ver a obra terminada. E a nossa mensagem ontem à noite era essa, é mostrar que nós não temos o poder. Nós temos a mensagem, é verdade. Temos a verdade, temos também. Mas não temos o poder para terminar a obra. Não temos o poder para fazer as mesmas obras que Jesus falou que íamos fazer. Não temos poder para fazer milagres, para ressuscitar pessoas. Não temos o poder, irmãos. E é esse poder que vai terminar. Ontem eu conversava com um irmão e ele perguntou, mas como é que vai evangelizar esses 100 milhões? Eu falei, olha, irmão, eu digo para os meus obreiros lá, eu digo assim, olha, vocês preparem o coração de vocês e a alma, porque em algum momento aí na frente, o Espírito Santo vai ser derramado aqui nessa região e vai haver milhares e milhares de conversões. E vocês precisam estar prontos para ser instrumento do Espírito Santo. É um desafio. Nós estamos botando os olhos só naquilo que satisfaz o nosso coração, que satisfaz os nossos desejos, e estamos ficando cegos para uma realidade que está ao nosso redor. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, senão não vamos terminar essa obra. E essa é a razão, porque nesse final de semana eu disse a vocês que eu ia partilhar uma coisa que eu estou estudando. Porque eu estou cansado de ser um pastor sem poder. Eu estou cansado. Mas eu também achava que quando eu descobrisse o caminho e começasse a andar, eu ia receber o poder. E agora eu descobri que não é assim. Finalmente, quando eu descobri o caminho e tentei entrar nele, aí eu entrei dentro do grande conflito. Foi aí que eu senti a crise espiritual. E é por isso que eu decidi pregar. Eu passei muitos anos no meu ministério com a boca calada, porque tem um andágio por aí que diz assim, que a gente só pode pregar aquilo que vive. E se eu for pregar aquilo que eu vivo, eu vou terminar pregando muito pouco. Mas um dia Deus disse assim, você vai pregar a verdade. Você vai pregar a verdade. Se eu usei uma jumenta, quanto mais não posso usar você. Você vai lá e prega a verdade. Se eu estou praticando ou não estou praticando, não interessa. Se você achar que eu não posso pregar ou me criticar, a gente vai se encontrar junto lá em algum lugar que vai queimar muito forte. Não tem problema. Mas a mensagem ela não depende de mim. A mensagem não depende da minha consagração. Eu me lembro de uma noite que eu preguei um sermão e a irmã ela chegou para me cumprimentar na porta, estava incendiando. Eu falei, graças a Deus, essa irmã ela entendeu o sermão. Ela olhou para mim assim, só tem uma pergunta, porque o sermão foi muito lindo. Eu falei, que pergunta é essa? Ela falou, o senhor toma Coca-Cola? Que diferença vai fazer a Coca-Cola que eu bebo na mensagem que eu preguei, irmã? Se a senhora acha que eu vou para o inferno bebendo Coca-Cola, eu vou para o inferno, mas a senhora escuta a mensagem e se salve, por amor de Deus. É isso, irmãos, que a mensagem dessa manhã vai bater exatamente nessa tecla. A gente quer se salvar e quer salvar o outro, e quer apontar o dedo para o outro. E a outra passou depois e disse, o pastor é vegetariano. Eu sou vegan. Então, cada um orgulhoso da sua vegetariana. Meus irmãos, a gente quer salvar os outros e está se perdendo. E tenho que ser honesto com você essa manhã. Se Jesus voltar hoje, eu estou perdido. Você pode olhar para mim e dizer que está salvo. E louvado seja Deus se você estiver. Mas eu cansei de ser esse adventista nominal. Eu cansei desse adventista de igreja. Eu preciso do poder. Eu quero ir para reuniões de igreja que o Espírito Santo é derramado, que vai haver conversões, que vai haver milagres. E não me chame de pentecostal. Porque Satanás sabe que essa é a igreja remanescente. É por isso que ele está fazendo esses milagres lá no pentecostalismo. Porque ele sabe que o povo remanescente de Deus, que vai terminar essa obra, que vai ver Jesus voltar, é esse que vai ser cheio do Espírito Santo, que vai haver profecia, que vai haver milagre, que vai haver poder.
Essa é a igreja de Deus. É dessa igreja que eu quero fazer parte. E é por isso que eu estou pregando esse final de semana isso para vocês. Ontem nós estudamos sobre o poder que precisamos. Agora de manhã nós vamos estudar sobre a natureza carnal. À noite a gente vai estudar sobre a natureza espiritual. E amanhã de manhã, terminando, nós vamos estudar a diferença de religiosidade e espiritualidade. Isso não é a mesma coisa. Existe a espiritualidade está aqui, a religiosidade está aqui. E quando você for embora amanhã, eu não espero que você esteja santo ou receber o poder do Espírito, mas eu espero que você vá se embora para casa tão angustiado quanto eu fico às vezes. Quando eu começo a olhar para a minha vida e descobrir que eu não recebi o batismo do Espírito Santo ainda. Mas eu quero esse poder. Eu vou buscar esse poder. Deus me confiou um trabalho que eu não tenho competência para fazer. E aquele trabalho para evangelizar aquelas 100 milhões de pessoas, eu sei que pode ser feito se o Espírito Santo for derramado. E eu oro a Deus para que antes de eu aposentar, Ele não me tire de lá até que esse poder seja derramado. Meus irmãos, nós temos que parar de brincar de religião. Nós temos que parar de brincar de igreja e começar para aquilo que é sério, para aquilo que tem valor. E vocês, essa manhã, não podem negar para mim que nós estamos dentro de uma guerra espiritual. Se você está na igreja, sentado nos bancos, confortável, sem perceber essa guerra espiritual, você já está do lado errado. Porque a vida cristã é uma guerra espiritual, um grande conflito. A gente fala tanto do grande conflito, né? Isso é um conflito entre Deus e Satanás. É o conflito dos sexos. Mas aí eu pergunto para vocês, o conflito está se travando no lado espiritual da vida ou no lado visível da vida? Muito boa resposta. O que a gente vê no lado visual e físico é o resultado da batalha do espiritual. Então, se você quer participar do grande conflito e você quer entrar nessa batalha, você precisa desenvolver a sua natureza espiritual. Porque é essa natureza espiritual que vai abrir os seus olhos para ver o conflito no mundo invisível. Por enquanto, nós estamos aqui lutando e se debatendo no meio dessa visão humana que a gente tem, onde a gente vê o resultado. É por isso que eu digo que a guerra ela é espiritual. Né? Uma das minhas palestras adiante, eu vou falar sobre Efésios capítulo 6, versículo 12. Onde a Bíblia diz, e Paulo diz, que nós estamos lutando contra as forças invisíveis do mal. É até meio esquisito, né? Dá medo. Né? Imagina você entrar numa casa e de repente um vaso começar a tremer. Eu me lembro de uma vez que eu fui para um concílio de pastores em Los Angeles, na Califórnia, e eu fiquei na casa de um irmão hospedado, adventista brasileiro, né? E um dado momento estava sentado assim e começou a tremer o vaso. Eu falei, nossa mãe, tem um espírito. Meu irmão correu lá e falou, não, é só um terremotozinho que está dando aí. Por isso que não se preocupe. Eu falei, então vamos correr daqui. Ele falou, não, isso é normal. Isso aqui dá todo mês, tem um desse. E eu fiquei meio assustado assim. O sobrenatural, ele assusta o ser humano. Mas a guerra entre o poder das trevas e o poder da luz vem sendo travada no âmbito espiritual. E o resultado dessa batalha individual que cada um tem, se vê no mundo físico. É por isso que a gente vê essa miséria, essa desgraça, essa tragédia. Mas dentro de cada ser humano está a batalha do conflito dos sexos. A batalha do conflito dos sexos ela começa no teu coração. Agora, se você tem o coração e sente que não tem batalha nenhuma, é porque você já está de algum lado. Eu não sei qual é. Aí você tem que se descobrir. Porque você não está mais numa batalha, você não tem conflito nenhum, está tudo bem, você está feliz, sentado aí nos bancos da igreja, tem um bom emprego, tem conta bancária, tem tudo bom, suas necessidades estão satisfeitas, você está feliz da vida. Talvez você diz, tem uma batalha aí não sei aonde, os anjos estão lutando e tal, mas eu estou tranquilo aqui, não tem problema. É uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, ela é travada entre duas naturezas. É uma luta espiritual dentro de cada um de nós. E nessa luta espiritual tem a ver com duas naturezas. É uma natureza carnal e uma natureza o quê? Olha,
eu nasci na igreja e sempre soube disso, mas nunca entendi. E você também vai ver que você sabe que tem a natureza espiritual e tem a carnal, mas você também não entende. É isso que eu quero explicar hoje para vocês. Porque o segredo para a gente se encher desse poder e continuar o ministério de Jesus, cheio de poder, de curas, de milagre, de compaixão, levando a mensagem aos outros, terminar a obra nesse poder, esse poder vai sair dessas duas naturezas. Satanás ele é muito sábio. Na época dos reformadores, como a irmã falou aqui na lição, Satanás usava a perseguição, a violência, a força. Mas vocês sabiam que quando Satanás usa a violência e a força, o sangue dos mártires derramado nas arenas era como semente. Falou e falou bem falado. Era como semente. Quanto mais morria, mais surgia cristão. E Satanás chegou num ponto que ele falou assim, não posso mais ir nessa direção, porque senão o povo vai tudo virar cristão. Ele mudou a tática. Então agora ele começa ele fundou esse monte de religião que tem aí. Está cheio de religião. É todo mundo em nome de Jesus. Vocês sabem que um dos grandes pecados que eu tinha desde pequeno, que eu acho que eu estou quase vencendo já. Quase vencendo. Quase. Eu gosto muito de futebol. O futebol para mim era um Deus. Sabia o nome dos jogadores, sabia onde ele jogava, era assinante da revista de esportes, toda semana assim, foi aquela loucura, minha mãe até estava preocupada, foi esse menino tá doido, queria ser jogador de futebol, isso era o sonho da minha vida, uma loucura isso aí. Né? Mas em algum ponto Deus começou a mudar a minha trajetória, me levando para o outro lado. Né? E foi difícil vencer esse pecado, viu? Foi difícil tirar o futebol do primeiro lugar, do pódio da minha vida, né? Foi um processo que veio vindo, quase 50 anos, para poder vencer uma tendência que estava enranhada nas entranhas, né? Mas eu não conseguia, eu não tinha o poder para vencer. Eu não tinha o poder para vencer. E você também tem pecados ocultos na sua vida que você vem lutando para vencer há anos, e você vem derrotado. Eu falei ontem à noite que os pecados que mais destroem a nossa vida espiritual são os pecados espirituais. São esses pecados. Então, você precisa entender, quando eu falo sobre, por exemplo, quando eu falo naquilo que é carnal, eu estou falando naquilo que você pode fazer e faz, e que é comandado pelo seu eu. Né? Então, essa é a natureza carnal. A natureza carnal, ela usa o corpo, a carne, como instrumento. Né? E essa carne instrumental é comandada pelo eu. Né? É por isso que os casamentos hoje estão tudo dando problema. Porque cada um entra no casamento sabendo o que é que vai ganhar do outro. E se o outro não oferecer o que ele espera, o casamento amarela. Aí quem começa a amarelar é problema, é confusão, e cada um é mais... Né? Não funciona. Se você entender que amor é dar sem esperar receber, entra no casamento dando tudo para o outro sem esperar receber, todos os dois vão receber até mais do que devia. Porque casamento é isso. Se você ama, casou por amor, então você dá sem esperar receber. Né? E para dar vai ter que se prejudicar. Claro que vai. Vocês acham que o samaritano levou o cara lá para a hospedaria, pagou, curou ele e não custou nada para ele? Toda vez que você decidir servir alguém, ter compaixão de alguém e fazer alguma coisa por alguém, vai ter um custo para você. Mas o amor de Cristo toca teu coração e você paga o custo. E paga feliz, e paga alegre. E paga dando glórias a Deus. É assim que funciona o cristão. Então, a natureza carnal, ela é controlada pelo eu. A natureza espiritual, ela é controlada por quem? O nome já está até dizendo. Pelo Espírito Santo. Então, a natureza carnal, ela se manifesta assim, por exemplo, integridade, amor. Por exemplo, me define o que é amor. Alguém aqui pode me dar uma definição do que é amor? Amor é... Tem pai que pensa que amar o filho dá tudo que ele quer. Então é amor. É, meu pai, eu não tive isso, vou dar aquilo para o meu filho. Aí ele dá tudo que o menino quer. Aí o menino cresce, depois quer fazer tudo que não presta,
Mas ele, toda vez que queria uma coisa, dava para ele, então ele continua pegando as coisas que não prestam e vivendo o que não presta. E aí não dá para nada na vida. Aí depois o pai fala, em que eu errei? Não sabe, você errou. Não ensinou teu filho as virtudes espirituais. As virtudes espirituais é o quê? Respeito. Né? Respeito, abnegação, compaixão, misericórdia. Esse é o lado espiritual das pessoas. Você tem o seu lado espiritual. Amor está nesse lado. Amor, perdão complicado, né? Ódio. Veja que as virtudes espirituais têm também negativas. Tem espiritualidades negativas, né? São coisas que a gente não vê, mas que está essa sensibilidade humana que a gente tem de ser tocado, né? Às vezes é o lado espiritual do ser humano. Você tem um lado espiritual tremendo que você nunca explorou porque você não vê. Quando você começar a educar você a explorar o teu lado espiritual, que é o lado que você não vê, você vai aguçar a sua sensibilidade espiritual invisível. Porque nessa área da espiritualidade, a sensibilidade, você sente, é o coração que comanda as coisas. E é por isso que Jesus quer o coração. Então, nós estamos numa batalha. E essa batalha é entre a carnal e a espiritual. Agora, eu não vou aqui perguntar assim, quem é cristão carnal aqui, quem é cristão espiritual? Aí eu sou carnal, eu sou espiritual. Não. Você pode dizer, eu sou carnal. Agora, se você é carnal, é outra história. Você pode dizer, eu sou espiritual. Quem sabe? Mas você, à medida que a gente foi estudando aqui, hoje à noite e amanhã de manhã, eu tenho certeza que você vai embora sabendo se você é carnal ou espiritual. Você só não vai se não quiser. Porque às vezes você quer ficar sem saber mesmo, né? É melhor ficar sem saber. Mas ficar sem saber diante de Deus não faz nenhuma diferença. Porque Deus sabe o teu coração. Deus sabe se você é carnal ou espiritual. Deus sabe. E se você não sabe, Deus até perdoa o tempo da ignorância. Mas a partir de amanhã, quando você for embora daqui, você vai estar em dificuldade com Deus. Você vai dizer assim, é melhor nem ter ido para aquele acampamento lá no sítio Ararate. Porque agora eu tenho que responsabilidade de saber se eu sou um cristão espiritual ou se eu sou um cristão carnal. Meus queridos, essa é uma luta. A carne luta contra o espírito pela posse do coração. Esse fim de semana nós temos que saber se somos cristãos espirituais ou carnal. E é a presença do Espírito Santo na nossa vida que vai determinar que tipo de cristão nós o quê? Nós somos. Hoje, pela manhã, eu só queria dar uma introdução para você saber a diferença das coisas carnais e espirituais. Por exemplo, a gente tem os frutos do Espírito e tem as virtudes do Espírito. Mas isso é uma terminologia que eu inventei, tá? Não é bíblico, não. Tá? Porque eu estou querendo apenas dizer assim, que a Bíblia diz, lá em Gálatas 5:22, diz os frutos do Espírito. Então a gente sabe qual é os frutos do Espírito. Mas essas outras virtudes que não são mencionadas nos frutos do Espírito, né? Eu chamo elas de virtudes do Espírito, que também é um tipo de fruto do Espírito, só que não está escrito, né? Porque todo esse lado seu, emocional, que você não consegue, por exemplo, fidelidade à esposa, isso é uma virtude do Espírito Santo. Se o cara ele é infiel à esposa, ele está sem o Espírito Santo. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, esse pacote de poder vem do alto e toma posse do coração. E aí você não é mais o cristão que você é. Sabe por quê? Porque não é você que decide ir para a igreja. É o Espírito Santo que decide por você. Todas as coisas da sua vida começam a ser decididas pelo poder do Espírito Santo. Esse é o batismo do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz assim, eu vou para Troade, e o Espírito Santo diz, não, você vai para aquele lado. Ele fala, eu vou para Filipos. O Espírito Santo diz, não, você vai para Éfeso. Ele estava na luta, né? A natureza carnal dele queria ir para Filipos, mas a natureza espiritual dizia, você vai para aquele lado de lá. É assim que vai acontecer. Hoje, nós queremos apontar o dedo para os outros. Ah, você não é vegetariano, você come carne. Olha, o pastor Bezerra come carne. Que diferença faz se eu como carne, se eu estou perdido, se eu não estou? Porque esse julgamento do próximo, isso é um pecado. Isso é um pecado espiritual. Porque ninguém sabe, você julga entre você mesmo. Aliás, esse é um dos maiores pecados espirituais do povo de Deus.
Porque quando você comete o pecado espiritual, que é julgar o teu irmão, se você quer julgar o teu irmão, só julga por bem, que aí você não peca. Né? Então, erra pelo lado bom. Agora, quando você julga o teu irmão, colocando ele abaixo, fofocar para a vizinha, já é um pecado carnal, né? A fofoca é um pecado carnal. Mas antes da fofoca, já houve o pecado. Aonde? Na mente e no coração. Então, você pecou primeiro na área espiritual e depois você consumou o pecado da área espiritual na área material. Mas eu nunca tive essa compreensão de que eu peco meus pecados espirituais. Nunca pensei nisso. 50 anos pastor dentro da igreja, nunca me toquei que eu tinha uma natureza carnal e uma natureza espiritual e que elas duas lutavam entre elas. Eu nunca senti essa luta. Eu sempre conheci Dilson Bezerra, o pastor Dilson Bezerra, e sempre estava tudo bem. E eu fazia tudo do jeito que eu pensava. E eu até pensava que era o melhor pastor do mundo por muito tempo. Fiquei assim. Hoje eu olho para trás e fico pensando, que loucura, vinha achando que eu era o melhor pastor do mundo. Pois eu descobri que não existe pastor melhor do que o outro. Existe pastor que gasta mais tempo de joelhos. Existe pastor que não dobra os joelhos. Isso vai fazer a diferença do ministério. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Irmãos, foi nesses últimos 4 anos, quando Deus me levou para aquele lugar inóspito, na janela 1040 para trabalhar, que eu comecei a sentir uma fraqueza espiritual terrível. E eu lhes digo, 50 anos de adventista, eu nunca me senti tão débil espiritualmente quando eu cheguei no meio daquela região para pregar o evangelho, num lugar que é proibido pregar o evangelho. Eu não sabia como pregar o evangelho. Eu comecei a me sentir assim, fraco, debilitado. E eu li o livro de Atos e eu ficava maravilhado com o livro de Atos. E eu falava, o que está acontecendo aqui no livro de Atos é o que tem que acontecer aqui, mas eu não tinha... Eu não entendia. E foi aí que eu comecei a perceber que eu precisava de algo mais superior. Foi aí que eu comecei a perceber que eu precisava de algo sobrenatural. E foi então aí, depois de 50 anos de adventismo, que eu comecei a mergulhar fundo dentro dessa estrada da natureza carnal e da natureza espiritual, que é o canal que vai fazer a gente finalmente receber esse poder do Espírito Santo que vai ser derramado. Meus queridos, um indivíduo ele pode ser membro da igreja por um período de tempo curto ou um período de tempo longo. Ele pode ser o que ele for, mas ele pode ser carnal ou pode ser espiritual. Uma das duas coisas. Não existem neutros aqui. A maior parte dos cristãos carnais, eles desconhecem a sua condição. Eu sou um cristão carnal. E passei anos pastoreando, pregando, fazendo evangelismo, e nunca tomei consciência de que a minha vida era uma vida carnal. Eu sou um cristão carnal. Mas quando você começa a sentir uma mudança e entra na esfera espiritual, você começa a sentir um gozo que você nunca sentiu antes na sua vida. Eu já li a Bíblia um monte de vezes, desde que eu sou pequeno. Mas quando eu comecei a ler o ano bíblico agora, depois que eu estou tentando, porque ainda continuo bem carnal. Quando eu estou tentando desenvolver a minha natureza espiritual, a palavra já começou a ter um significado diferente para mim. A maneira como eu vejo as coisas começou a ter uma diferença para mim. Né? Porque, por exemplo, o cara fala, essa pandemia, não sei o que e tal. Essa pandemia veio para mostrar a glória de Deus. Sabe por quê? Essa pandemia, mas está morrendo gente, mas morria já antes também, só que vocês não sabiam. Essa pandemia, porque eu olho assim e falo, mas gente, é a glória a Deus por tudo isso. Por quê? Porque eu começo a olhar os números da população mundial e olho a população que adquiriu o coronavírus. E a diferença é tão grande que eu só digo, glória a Deus, louvado seja Deus. É a bondade e a misericórdia de Deus que faz esse número dos sãos ficar tão alto contra esse númerozinho pequeno que está pegando o corona. Aí você olha os que pegaram o corona e compara com os que morreram. E aí você vê de novo a glória de Deus e a bondade e a misericórdia de Deus ganhando.
E você fala assim, não, porque os dias estão violentos, as crianças são abusadas. Aí você pega o número de criança abusada e pega o número de criança do mundo e você diz, glória a Deus, a bondade e a misericórdia de Deus está ganhando. Aí você diz, essa cidade está cheia de assalto. Aí você vê o número de pessoas que a cidade tem, uma cidade de 100 mil habitantes tem quantos assaltos por dia? Você diz, glória a Deus. Depois você ainda vem falar para mim que o diabo está ganhando o que aqui nesse mundo? Me fala, por favor. Me fala, por favor, onde é que o diabo está ganhando alguma coisa aqui? O problema é que você está aqui sentado, respirando, teu coração está batendo e você acha que isso é normal. Você está aí com o teu coração batendo esses 30, 40 anos, porque Deus, cada manhã, tem uma misericórdia que se manifesta na tua vida e faz esse sistema que está dentro do teu corpo bater perfeito, no tempo certo e na hora certa. E isso é um milagre de Deus. Todo dia. E você nem sequer agradece. Você acha que é normal. Quer dizer, você percebe que quando dá uma batida errada, você vê como é que o negócio fica, né? Você já teve uma batida errada, eu já tive uma batida errada. Dá um papo aqui dentro do peito e você já lembra de Deus na hora, hein? Você lembra de Deus na hora. Irmãos, nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos metidos em uma batalha espiritual. E nós temos que tomar decisão de que lado nós vamos ficar. Agora, vocês querem ver uma coisa? Eu estou preocupado com a hora, porque já deu meia hora. Eu não falei nada ainda, já deu meia hora. Estou perdido aqui hoje. Onde é que Mauro está? Ele me deu 1h30, mas eu estou com medo agora. Eu nem comecei o sermão direito ainda. Já está meia hora. É que quando fala nisso, eu já estou todo suado aqui. Mexe, porque é aqui onde vai vir o poder, irmãos, é o caminho. E a gente tem que andar por esse caminho. Olhem só, Paulo escreve aos membros carnais da igreja de Corinto. Não é interessante a Bíblia ter um texto desse? Olha só o que a Bíblia diz. Paulo escreveu assim, em 1 Coríntios 3, 1-4, ele diz assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a o quê? Mas como a meninos em Cristo, com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, e nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois o quê? Aqui era Paulo que estava batendo o martelo com a igreja de Corinto. E ele dizia assim, vocês são carnais. E ele disse que eles eram carnais, sabe por quê? Porque eles tinham o quê? Por que Paulo dizia que eles eram carnais? Aconteceu alguma coisa na igreja que dizia que eles eram carnais. Está escrito ali ou não está? Contendas, invejas. Meu querido irmão, se você tem contenda na sua vida, se você tem inveja de alguma coisa, você está com a carne bem viva aí. Você está com a carne bem viva. Paulo disse assim, vocês são carnais, porque dentro de vocês ainda tem dissensões, tem contendas, tem brigas. E se vocês são carnais. E ele repete. Vocês sabem quantas vezes está escrito aí a palavra carnal? 4 vezes. Eu até coloquei de verde. Carnais, carnais, carnais. A gente pode ver nesse texto que o relacionamento pessoal com o Espírito Santo é o que determina se você é carnal ou espiritual. Porque uma pessoa espiritual cheia do Espírito Santo de Deus, ela é uma pessoa cheia de poder. É uma pessoa guiada pelo Espírito. É por isso que eu digo para vocês que ainda sou carnal. E a minha mulher diz que eu sou um carnal muito agressivo, porque quando eu prego muito forte. Ela falou, você precisa pregar mais soft, mais calmo. Quando você virar um cristão espiritual, você vai pregar macio assim, ó. Que ele vai ser igual música no ouvido do povo. Porque quando você estiver pegando essa gritaria que você prega aí, você é um carnal. Oh, meus irmãos, tem misericórdia, Senhor, por favor. Não é fácil não, irmãos. Essa vida cristã da adventista que a gente está vivendo é muito boa. A gente quer ir para o céu. Mas a gente quer viver confortável aqui. A gente nunca está satisfeito, sempre quer mais, quer mais. Não existe nada nessa terra que satisfaça você.
Porque você foi criado para viver no céu. Você foi criado para viver na nova terra. Você pode comprar um carro novo, você pode comprar um carro de marca, você pode comprar uma casa nova, você pode ir para o campo, você pode para onde você quiser. Existe uma sede dentro de você que só Deus pode matar. Existe um habitat que Deus criou você, que é a terra renovada, e você tem que ir para lá. Não adianta você se apegar a nada desse mundo. Eu sei que alguns nem dormem direito, né? Por exemplo, eu falto 7 anos para aposentar, não tenho nenhuma casa, nem um pedaço de terra. A minha mulher olha para mim assim e fala assim, você não está pensando no nosso futuro não, né? Eu falei, pois é, eu fui programado para morar no céu. E agora eu vou me aposentar e eu vou ficar aqui embaixo, não sei como é que eu vou viver não. Mas aí eu me lembro da história de Abraão subindo Moriá, com a ordem do alto para matar o filho. E o filho dizia, pai, cadê o sacrifício? Que essa vez não veio o cordeiro. E o coitado do homem velho olhava para o filho e dizia assim, meu filho, Deus proverá. Deus proverá. Que coisa incrível, irmãos. Deus proverá. Mas ele tinha fé, hein? Não vai falar Deus proverá com a natureza carnal, que ele não vai prover nada para você não, hein? Fala Deus proverá, mas esteja vivendo a natureza espiritual. Porque Deus não vai desamparar os seus filhos. Agora, você sabe qual é o significado de ser carnal? Carnal significa a pessoa que vive pelo poder da carne, ou seja, na sua própria força e habilidade, e também significa que essa pessoa não está cheia do Espírito Santo. É isso que caracteriza a pessoa carnal. Agora, lembre-se que o carnal, ele tem o Espírito Santo com ele. Porque o fato da gente sentir compaixão e pena um do outro, o fato da gente, por exemplo, o fato da gente sentir atração pelo Evangelho e ir para a igreja, é o Espírito Santo que faz o querer e o efetuar na gente. Então o Espírito Santo está com todos nós. Nós temos o Espírito Santo, mas não é isso que eu estou falando. Mesmo na natureza carnal, você tem o Espírito Santo operando dentro da natureza carnal, mas não controlando a natureza. Dá para entender a diferença? Quando você está vivendo na natureza carnal, você tem o Espírito Santo atuando em você, sim. O que a gente chama, por exemplo, de voz da consciência, né? Às vezes tem a voz da consciência, você está lá com a sua amante traindo a mulher traindo o marido e uma voz dizendo o que é que você está fazendo, rapaz. E você volta para casa e quando vê sua família, seus filhos, você fica, meu pai, o que é que eu estou fazendo, né? Então você está com a carne, o Espírito está ali, ó. O Espírito Santo falando para você que você está errado, né? É maravilhoso isso. Mesmo do lado carnal, o Espírito Santo vem e atua. Agora, tá do lado espiritual é quando o Espírito Santo dirige a vida. A natureza espiritual comanda a vida. Na carnal, o Espírito Santo está presente, mas ele não dirige a vida. Quem dirige a vida é quem? No lado carnal. O eu. É o eu. Eu gosto disso, eu quero daquilo, eu quero aquilo outro. Então o eu ele é muito forte. Então é isso que faz diferença. Agora, nós podemos ter um grande conhecimento da Bíblia e mesmo assim não ter crescido espiritualmente. O crescimento espiritual, ele depende da nossa entrega a Jesus e da vida contínua no Espírito Santo. Mas, na natureza carnal, porque tem essa manifestação do Espírito Santo, o eu pode fazer você parecer uma pessoa justa aos olhos dos outros. Porque você decide fazer isso. É igual você diz assim, por exemplo, eu fiz isso muitas vezes. Eu falei, vai começar um novo ano, eu prometo que esse ano eu vou ler um capítulo da Bíblia todo dia. Prometo. E você vai lendo. Aí chega um dia que não vai dar para ler, você vai no ônibus lendo, passa no celular rápido, não sabe nem o que ler. Cumpri minha tarefa. Eu li o capítulo da Bíblia. Então você vê que o eu, ele é capaz de produzir atos espirituais. A natureza carnal tem a capacidade de produzir atos espirituais. E é por isso que às vezes você vai na igreja, chega na hora, mas se você prestar bem atenção, às vezes o seu fervor espiritual ele é meio deficiente. Hoje está chovendo, quarta-feira, não vou para a igreja não. Pastor, eu estou doente. Estou doente coisa nenhuma. Inventando uma gripe aí para não ir para a igreja. A gente fica meio preocupado de dar desculpa e satisfação e tudo, mas isso não vale de nada. Não vale de nada. Porque Deus conhece o coração, Ele vai julgar o coração. Então você está perdido já. É Deus que olha o coração.
Houve um tempo da minha vida que eu fazia as coisas para contentar os irmãos da igreja. Eu era o pastor, né? Então eu fazia, não, vou fazer isso para o irmão. Tal. A irmã chegou um dia lá, pastor, me ajuda aqui. Era 7 horas da noite. Pastor, levaram o meu carro aqui, meu carro foi guinchado, pastor, me ajuda e tal, vem aqui me ajudar. Oh, meu pai do céu, e lá naquele fim de mundo, pegar essa irmã e ir lá no lugar do guincho, onde pegaram o carro dela e tal. E eu fui, né? Falei, não, tem que ir para a irmã ver que eu sou um bom pastor, que cuido pelas ovelhas e tal. Então entrei no carro, fui e tal. Ela ficou agradecendo, esse pastor, você é um homem de Deus, obrigado. Eu quase morri que ela falou isso. Eu era um homem de Deus na boca dela e na visão dela, mas no meu coração eu sabia que eu estava fazendo aquilo porque eu queria manter a minha imagem clean, limpa perante os outros. A natureza carnal, ela opera assim. Ela vai fazendo atos de bondades pensando no eu. Ela vai fazendo coisas boas pensando no eu. É assim que ela funciona. Não é controlada pelo Espírito. Não é uma coisa espontânea. Mas é uma luta que você vai lutando. A sua vida cristã é uma luta o tempo todo. Luta para ir na igreja, luta para não gastar, não comprar no sábado, luta para fazer as coisas corretas, luta para ser honestidade. Honestidade é uma virtude do Espírito. Então, assim, a natureza carnal, ela consegue dar aparência que você é espiritual. Mas a motivação do coração, ela não vem do espírito, ela vem do ego. E aí é que está o nosso problema. Existem 2 tipos de cristão carnais. Existe um cristão carnal que ele está dentro da igreja, mas ele está insatisfeito. Ele sente um vazio lá na alma. E ele é mal-humorado. Já viu os cristãos mal-humorados? Chega na igreja, não quer fazer nada. Pede uma coisa e não faz. Senta lá no banco, assiste o culto, vai embora. Faz tudo pela obrigação. Então, o cristão carnal insatisfeito. Mas tem o cristão carnal que adora a igreja. Faz tudo pela igreja. Igual o cara que é ancião, 20 anos. Eu cheguei na igreja e removi ele do ancianato. Pronto. Arrumei um problema para mim. Fui lá visitar ele. Meu irmão, por que você está com raiva de mim? O senhor me tirou do ancianato. Eu construí essa igreja. Fui ancião das igrejas. Ele começou a falar tudo que era ele. E eu falei, moça, não sabia que o senhor era esse homem, super-homem que o senhor está falando para mim, não? Então o senhor acha que a igreja não pode andar sem o senhor? Pastor, fui eu que criei essa igreja. Eu achava que a igreja era dele. A igreja não é do irmão. O irmão ficou 20 anos, na hora de dar uma outra oportunidade. Não, pastor, isso é injusto. Olha como o senhor está pagando. O senhor chegou aqui agora, está fazendo isso. Problema. Olha só a nossa natureza carnal, como ela é forte. Ela tenta se espiritualizar, tenta se justificar. Cristãos carnais podem ser ativos, ocupar a posição de liderança, mas são deficientes no fervor cristão. É por isso que às vezes nós temos esse tipo de cristão, que é o cristão que gosta da igreja, gosta de participar, gosta de se envolver. Ele faz tudo, né? Ele se sente confortável. Ele está nessa zona de conforto, ele se sente muito bem. Mas para ele ser cheio do Espírito Santo e ter o poder do Espírito na vida dele, ele tem que fazer uma reforma geral na vida dele. Ele não quer fazer a reforma. Então ele prefere ficar como cristão carnal. Ele prefere ficar do jeito que ele está. Porque ele não quer fazer uma reforma espiritual na vida dele. Agora, às vezes eu fico pensando assim, eu todos esses anos tenho sido um cristão carnal. E ainda sou. Eu louvo a Deus porque eu descobri já que eu preciso passar de carnal para o quê? Eu louvo a Deus por isso, que eu passei 50 anos sendo carnal, mais 55 anos sendo carnal, pensando que estava pronto para ir para o céu. Mas agora eu sei que eu estou perdido. Agora eu tenho certeza que eu estou perdido. Mas eu louvo a Deus porque agora eu entrei na batalha. Agora eu entrei na guerra para passar de lado. Então agora eu vou mudar de lado. E essa mudança não vem da noite para o dia, não. Essa mudança é um processo espiritual tremendo com Deus. É quando você entra no conflito dos sexos. É quando você começa a ver as coisas na sua vida que você não via antes. E você começa a se preocupar muito mais com você do que com os outros. Os outros começam a perder sentido. A crítica, o julgamento, falar mal da igreja, meter o pau nos pastores, falar, acaba tudo isso. Porque agora o foco é você vai se perder.
Não me interessa se a igreja está errada, está certa, o que vai acontecer. E eu estou perdido. Então começa uma luta íntima pessoal entre você. O foco é em você. Mas é interessante que quando você começa a entrar nessa direção, o Espírito de Deus começa a usar você para ser bênção para os outros. E isso começa a fazer a diferença. Eu digo para vocês, tem dias que é uma angústia e lágrimas, e tem dias que é glória e paz. É altos e baixos. Essa luta, ela não é fácil. Mas é bom saber que somos isso e queremos ser aquilo. Porque esse é o segredo para que a gente possa fazer essa mudança espiritual na nossa vida. Agora, existe um texto na Bíblia que eu nunca consegui entender ele direito, mesmo sendo pastor. Imagina, o cara é pastor e não entende os versos da Bíblia, né? Tem de monte. E eu acho também vocês vão entender esse verso agora hoje. Mateus, capítulo 22, 23. O que é que diz aqui? Jesus disse assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Uau! Pessoas que profetizaram em nome de Jesus, pessoas que expulsaram demônios em nome de Jesus, pessoas que fizeram maravilhas em nome de Jesus, e elas não vão poder entrar no reino dos céus. De quem é que esse texto bíblico está falando? Eu gostei dessa resposta. Eu não posso pregar ela, mas eu gostei. Esse texto está falando de que tipo de cristão? Isso, vamos acompanhar o sermão. Esse texto está falando dos cristãos carnais, que deram sangue pela igreja, que serviram a igreja, que fizeram trabalho missionário, que fizeram tudo que ele podia, que construíram igreja, que tem uma ficha extraordinária de serviço à igreja, mas que no fundo, nunca tiveram o coração completamente dominado pelo Espírito Santo. E Jesus diz assim: não vos o quê? Não vos conheço. Meus irmãos, o problema aqui é esse. São pessoas que nunca tiveram uma comunhão verdadeira com Cristo, somente na aparência. Ou não aconteceu uma entrega da vida, ou a entrega não foi feita essa entrega. Jesus não viveu através do Espírito Santo no coração dessas pessoas. Logo, essas pessoas não tinham uma relação pessoal com Deus. Essas pessoas, elas não tiveram uma intimidade com o Pai. Não foram dominadas. Elas tinham o Espírito Santo na vida delas. Elas tinham. Porque elas fizeram coisas para Deus. Deus usou essas pessoas várias vezes. Mas essas pessoas nunca renderam o coração completamente a Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que alguns irmãos não gostam. Eu já tenho sido criticado por causa disso. Mas eu não tenho como não usar o meu exemplo. Eu fui um ministro dessa igreja por muitos anos, controlando minhas igrejas do jeito que eu queria. E claro, quando eu queria que a comissão de nomeação desse a minha ficha, eu ligava para os anciões, tudinho, os membros da comissão em particular, e conversava com eles, e quando chegava lá, dava a ficha minha, tudinho na placa, e eu dizia para a igreja que o Espírito de Deus falou em nome de Jesus e que está aqui os oficiais do novo ano. Mas eu sabia que eu fiz o serviço bem feito. Aí, esse aí é o time que eu quero trabalhar. Levou muitos anos. Muitos anos mesmo no ministério. Até um dia que eu percebi que eu estava pecando perante o Senhor. E eu decidi, então, que eu não ia mais fazer isso. E foi aí quando eu comecei a trabalhar com pessoas que não gostavam de mim. Eu tinha um ancião que ele chegava na reunião dos anciões, a gente tem uma reunião dos anciões todo mês. Aí ele falou assim: pastor, você não fica chateado comigo não, mas eu vou ser contra você. Então, o ancião da igreja falando para mim. Porque se todo mundo ficar do seu lado, pastor, aí o seu monopólio é tudo, né? Então o senhor tem que entender que eu vou estar contra o senhor, mas eu gosto do senhor, respeito o senhor, mas eu vou estar contra o senhor, meu pastor. Eu falei: irmão, não tem problema, vamos trabalhar junto aqui. A gente está trabalhando para Deus, não é para mim não. Se o senhor quer fazer oposição a mim, o senhor pode fazer, não tem problema. Agora a obra é de Deus. E olha, nós trabalhamos muitos anos com aquele homem lá, a minha pedra no sapato, né?
De vez em quando você dava um passozinho e tinha a cobrinha dando a beliscada. Aí você seguia com veneno no pé, mas ia. Né? Tinha que ir, fazer o quê? Mas depois eu percebi que aquilo foi uma benção para mim. Porque eu tive que aprender a lidar com ele, a trabalhar com ele. Depois ele foi embora, era nos Estados Unidos, eu fui pastor, ele foi embora. Um dia eu estava andando lá pelo NASP, eu encontrei ele. E ele falou, pastor, tudo bom e tal. E ele olhou para mim assim, ele falou assim, eu quero te pedir perdão pela ação que eu fui para você. Eu falei, não, tu sabe que na época lá foi muito ruim, mas aquilo me ajudou a trabalhar com oposição. Eu agora trabalho com o povo que não gosta de mim, tranquilo, sem problema. Aliás, eu aprendi com você, trabalhar com as pessoas que não queriam. Eu falei, você não sabe a bênção que você foi para o meu ministério. Ele ficou assim, chocado. Ele falou, não, eu sei que eu fiz muito mal. Eu sei que eu te fiz muito mal. Eu falei, rapaz, você não sabia, mas você era um elemento que Deus estava usando, com todas as suas dificuldades, para me educar na liderança. Deus tem as maneiras dele de usar pessoas em diferentes maneiras para edificar o nosso caráter. E é por isso que Deus sabe como ele faz. E agora, eu queria falar com vocês qual é o problema do cristão carnal. E aí eu queria botar de novo esse texto aqui na tela, porque a primeira vez que eu botei o texto eu falei dos carnais. A gente tem quantas vezes a palavra carnais? 4, né? Mas agora vocês vejam quantas vezes Paulo falou a palavra ainda. Louvado seja Deus pela palavra ainda. Amém? Ixi, foi fraco demais. Os irmãos não entenderam. Os irmãos não entenderam o ainda de Paulo. Paulo ele está dizendo, vocês são carnais, né? Vocês não são espirituais. Mas ele diz assim, porque ainda, tampouco ainda o quê? Ainda não são o quê? Mas vai ser, amém, igreja? Louvado seja Deus. E quando eu leio isso bate forte dentro de mim, porque eu sei que eu sou carnal, mas ainda... Quando Paulo fala ainda, louvado seja Deus, porque você ainda ser carnal pode ser espiritual. Porque ainda há esperança para você. E é interessante que ele bota, vós sois carnais. Ainda. Há esperança, irmãos. Eu fico maravilhado com isso, quando a gente percebe que ainda existe essa expressão ainda. Eu sou grato a Deus porque ainda não somos espirituais. Porque ainda que são carnais, mas vai ser espiritual. Isso mostra que é possível para a pessoa carnal se tornar espiritual. Ninguém pode permanecer carnal a vida inteira. Se você permanecer carnal a vida inteira, é por uma escolha sua, porque você quis. Mas nós temos que saber se somos carnais ou espirituais. Na classificação bíblica, carnais ou espirituais, somos desafiados a fazer um inventário o quê? Foi isso que eu fiz na minha vida. Quando eu vi essa mensagem na Bíblia, de que existe uma natureza carnal, existe a espiritual, e eu passei a vida inteira vivendo a carnal, mesmo com a minha espiritualidade, aí eu decidi fazer um inventário da minha vida. E é isso que cada um de vocês precisam fazer daqui para frente. Você precisa fazer um inventário da sua vida. Como é que estão as virtudes espirituais e os frutos do Espírito na sua vida? E ao mesmo tempo você tem que ver no lado carnal o quanto o seu ego controla. Não adianta querer enganar Deus, hein? Não é querendo enganar Deus. Eu tive um tempo do meu ministério que eu pregava, né? Eu preparava sermão para pregar bonito para o povo. Eu não queria dar mensagem. Eu queria pregar sermão para abalar o povo. E aí o povo pregava. E quando eu ia para a porta, o povo ia cumprimentar. Então, se o cara me cumprimentava, falava, pastor, que sermão, maravilha, obrigado e tal. Eu ia me embora para casa parecendo o rei da Pérsia, lá, o rei de Babilônia, né? O rei da Babilônia, vai. O povo gostou. Se o povo passasse tudo na porta e ninguém dissesse uma palavra que gostou, o sermão foi um fracasso. O sermão foi um fracasso. A natureza carnal, irmãos, ela opera assim. A natureza carnal, ela vive querendo reconhecimento. Fazendo as coisas para agradar alguém, para receber alguma coisa em troca. A natureza carnal, ela sempre está vendo o custo-benefício. Mas a natureza espiritual não é assim. Tem gente que diz assim, que negocia com Deus, né? Senhor, eu prometo fazer isso, eu prometo fazer...
Irmãos, Deus não é um homem de negócio, não. Deus é espírito. Deus é espírito, a Bíblia diz. Deus quer entrar na tua vida e transformar você. E outra coisa, teu reino não é dessa terra, teu reino é desse mundo, daqui você não é. E para o reino que você só vai levar as suas virtudes espirituais. Você não vai levar nada da carnal, da natureza carnal, nada, nadinha. Agora, no lado espiritual, tanto os frutos do Espírito como as virtudes que a gente pratica, elas vão ser levadas por nós. E agora veja o que Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 diz. Devemos fazer isso para o nosso próprio bem. Considere o que Deus nos diz claramente na Bíblia. Gálatas 6, 7 e 8 diz assim. Porque tudo que o homem semear, isso também o quê? Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará o quê? Mas o que semeia do Espírito ceifará o quê? Olha, se você vive dentro da igreja com a sua natureza carnal, você pode ter reconhecimento da igreja, você pode ser valorizado na igreja, você pode ter se orgulhar da sua posição na igreja, mas a natureza carnal, ela traz a corrupção. Corrupção essa que está falando aqui. Ninguém está subornando ninguém com dinheiro aqui. A corrupção que ele está fazendo é a corrupção do espírito. Porque você começa a parecer que vive pelo espírito, mas você vive pela carne. Então você começa a fazer coisas espirituais que você está fazendo para beneficiar o seu eu. Não é fruto do espírito. Então, nesse sentido, a natureza carnal ela corrompe o cristão. Ela corrompe o cristão porque ele começa a fazer atos de justiça própria, em benefício próprio. Então, existe uma corrupção da natureza. Já a natureza espiritual, ela vai levar a gente para onde? Para a vida eterna. Porque o preparo para a vida eterna está na natureza espiritual. Porque nós fomos criados com essa natureza espiritual, puros, perfeitos, sem pecado. Deus era que dirigia tudo na nossa vida, na vida de Adão e Eva. A gente poderia ir mais profundo, como era a vida de Adão e Eva antes e depois do pecado. Você pode dizer assim, a Bíblia não fala muito. A Bíblia fala e é muito. A Bíblia fala e é muito. Antes do pecado e depois do pecado. Se a gente for mergulhar profundo na palavra de Deus, a gente vai achar muita coisa na vida de Adão e Eva antes do pecado e depois do pecado. Mas a Bíblia está dizendo aí, aquilo que o homem semear, ele também o quê? Olha, isso aí, irmãos, é uma lei da vida, viu? Não tem jeito. Mesmo o homem sendo carnal, ele quer seguir a Jesus, mas ele quer seguir a Jesus e quer agradar a si mesmo. A gente quer servir Jesus e agradar a nós. Isso significa o quê? Que inconscientemente, tudo que a gente faz para satisfazer a nossa vontade humana. Mas ninguém pode servir a dois senhores, é a Bíblia que fala. Jesus disse isso. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Sujeito é um excelente líder na igreja, péssimo cônjuge em casa. Não ri não, porque senão pega mal, hein? Não faz reação nenhuma aí você. E se você fizer alguma reação, o povo vai pensar mal já. Excelente líder na igreja e péssimo cônjuge em casa. Ótimo pastor, presidente, administrador, mas vive longe de Jesus. É trágico. Essa declaração é forte. É trágico pensar que uma pessoa possa estar tão ocupada com a obra de Deus na igreja e no trabalho missionário a ponto de negligenciar quem? Irmãos, isso aqui é grave. Isso aqui é sério. Há muita gente que vai perder o reino do céu por causa disso. É trágico pensar que uma pessoa possa estar tão ocupada fazendo a obra de Deus na igreja e no trabalho missionário a ponto de negligenciar o Senhor da obra. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi muito difícil para mim assimilar, digerir isso aí. Porque eu sempre achei que eu estou trabalhando para Deus. Pois eu me peguei dizendo assim, teve um dia na minha experiência que eu falei assim, eu não posso mais fazer isso, trabalhar no sábado. Não vou mais trabalhar no sábado. Mas como assim? Pastor trabalha ou não trabalha no sábado? Trabalha muito. Irmãos,
Nós temos que aprender a observar o sábado. Por isso que eu digo, o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer uma reforma na sua vida que você não imagina. No dia que eu me confrontei com a realidade que eu trabalhava no sábado, eu era pastor de uma igreja de 300 membros. A igreja no sábado à tarde era coral, era conjunto. Vocês imaginam o que o templo era usado? Comissão de igreja, tudo. Um dia eu preparei um estudo bíblico, chamei a comissão da igreja, meti a Bíblia, o Espírito de Profecia da comissão da igreja. Falei assim, olha, a igreja vai se reunir no sábado pela manhã com seus serviços e quando ela acabar, ela vai fechar. Ninguém vai fazer mais nada na casa de Deus no sábado à tarde. Sábado à tarde vai ser reservado para a igreja da família. Depois os pequenos foram me agradecer, os filhos. A decisão do pastor. As crianças da igreja começaram a adorar o sábado. Porque o sábado era o dia que não tinha negócio de almoço de igreja, tapinha nas costas, nada disso. No domingo, vamos fazer um almoço da igreja no domingo. Todo mundo vem. Mas não no dia do Senhor. O dia do Senhor é para vir à casa do Senhor, adorá-lo, e depois, o resto do dia santo, é para santificar a família. Deve ser dedicado à família. Suas crianças vão adorar o sábado. Sabe por quê? Porque vai ser o único dia da semana que eles vão ter a atenção dos pais. Todo sábado dedicado para eles. Santo dia do Senhor. Recebendo a bênção do sábado. Recebendo a santificação do sábado. Olha, irmãos, aquilo foi um terremoto na igreja. Depois da comissão, fui no púlpito lá e preguei o sermão para a igreja. Assim, nós vamos parar de transgredir o sábado. O sábado é o santo dia do Senhor. E se alguém aqui quer fazer trabalho missionário, se alguém aqui quer ensaiar o coral, vamos ensaiar no nosso tempo, não no tempo de Deus. O sábado é um tempo de Deus. Então as coisas de Deus têm que ser feitas no nosso tempo, não no tempo de Deus. Por que a gente quer fazer as coisas da gente no tempo de Deus? Porque o conjunto tem que ensaiar no sábado, que é um tempo de Deus. O conjunto tem que ensaiar no tempo do conjunto. Cada um tem que dar o seu tempo para Deus na semana. É assim que funciona. Quando o Espírito de Deus vai entrando na vida do cristão, a coisa vai começando a mudar. A gente vai começar a ver o sábado diferente. A gente vai começar a ver a igreja diferente. Eu não vou falar mais sobre isso, sobre essa mudança que o Espírito Santo fala. Mas, meus queridos, é o Espírito Santo de Deus que coloca essa convicção no coração. Isso não é uma coisa racional. Você não pode sair daqui e falar, o pastor Bezerra pregou, a gente tem que fechar a igreja meio-dia. Não, não fecha a igreja por minha causa, que isso aí vai ser salvação pelas obras. Vai tudo se perder. Quando você abrir teu coração para o Espírito Santo e começar a crescer a tua natureza espiritual, o Espírito Santo ele convence da justiça, do juízo e do que, irmãos? Louvado seja Deus pelo Deus Espírito Santo. Nós estamos esquecendo essa parte da vida espiritual extraordinária, que é a sabedoria do Espírito Santo, que é a ação do Espírito Santo. E nós temos essa sensibilidade, irmãos. Só que a gente está tão longe, tão ritualista, que a gente perdeu a percepção. Nós perdemos a percepção. É por isso que esse fim de semana nós precisamos abrir os nossos olhos para o que a palavra de Deus está dizendo. O que o Espírito de Profecia está dizendo. Eu não estou pregando aqui para vocês nenhuma heresia. É a palavra de Deus que está falando. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode. Meus queridos, o adventista carnal, ser carnal significa viver por meio das nossas capacidades e habilidades humanas, sem ser preenchidos com o Espírito Santo ou com apenas uma porção insuficiente dele. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando as coisas vêm do Espírito de Deus, ela só vai ter oposição do poder das trevas. Vocês podem ficar certos. Porque Satanás, ele está dando risada do jeito que os cristãos estão vivendo a vida cristã hoje. Satanás, ele vem devagarzinho, botando uma coisa lá dentro, botando outra coisa lá dentro, vem botando outra coisa dentro. Então, os adventistas hoje estão comendo igual o povo do mundo come. Os adventistas estão vestindo roupa igual o povo do mundo veste. Os adventistas estão ouvindo música igual o povo do mundo escuta. Não existe diferença entre os adventistas e o povo lá de fora. Por quê? Porque a gente está vivendo a vida carnal. Nós nos tornamos adventistas carnais. É guiado pela nossa vontade. Eu me lembro que eu era pastor de uma igreja e eu soube de uma jovem que a gente gostava muito, que ela estava indo para as baladas no sábado à noite. E um dia eu fui visitar ela.
E eu cheguei lá, eu falei, e aí, querida, tudo bem? Ô, pastor, que bom. Eu falei, olha, eu vim aqui porque eu vi uma fofoca. Eu falei assim mesmo, eu vi uma fofoca lá na igreja que você está indo para as baladas todo sábado à noite. Eu não acreditei, não. Eu falei, pois só acredito que é verdade. Ela falou pra mim, eu falei, mas sério mesmo? Eu falei, sério. Eu falei, mas minha filha, o que é que essas baladas estão preenchendo você? Sabe o que eu acho? Eu acho que deve haver um vazio no teu coração e você está querendo preencher o seu vazio indo para essas baladas. Ela falou, é isso mesmo. Olha, o senhor já sabe o meu problema. Eu falei assim, mas olha, você sabia que esse vazio que está aí é a falta de Deus? Houve um silêncio assim, né? E ela olhou para mim assim, ela falou assim, eu tenho que concordar com o senhor, mas eu não sei como preencher. A igreja não tem nada para oferecer. Aí ela começou a meter o pau na igreja. Que a igreja tem isso, tem aquilo, que são fofoqueiros. Porque são, nossa, a fecha, eu nem sabia que era pastor daquela igreja que ela estava falando. Eu falei, eita, que essa igreja aí, misericórdia, né? E ela, pá. Aí chegou uma hora que ela falando e eu orando, eu falei, Senhor, me dá as palavras para essa menina. Ela é uma moça. E eu falei para ela assim, ó, menina, fechei a cara um pouquinho assim, né? Botei o dedinho assim na frente, não na cara dela, assim, meio longe, né? Assim, olha, essa igreja só tem uma coisa para oferecer aos jovens. É se alistar no exército do Senhor Deus, levantar o estandarte da bandeira do príncipe Emanuel e se tornar a luz do mundo para salvar pecadores. E se os jovens dessa igreja não podem fazer isso e não se alinhar nessa batalha, eles nunca vão ser felizes. Você pode ir para a sua balada, você pode beber, você pode ir para os seus namorados, você pode fazer o que você quiser. Você vai continuar infeliz. Porque essa igreja só tem uma coisa para oferecer a esses jovens: é se alistar no exército da pregação do Evangelho e se preparar para o dia glorioso da volta de Jesus. Não existe mais nada que essa igreja possa oferecer. Essa igreja não está aqui para entretener a juventude adventista. Sabe por que a igreja está criando um monte de programa para entretener os jovens? Porque eles não estão alinhados na pregação do Evangelho. Mas se esses jovens estivessem cheios do Espírito Santo, eles seriam uma bênção para a igreja. Meus queridos, terminamos aquela reunião, fiz uma oração, fui embora. Depois eu fui transferido, 10 ou 15 anos depois, eu não me lembro. Eu passei naquela igreja que eu fui pastor para pregar um sábado. Preguei o sábado, eu já estava no campo missionário. E quando eu estava na porta saindo, eu cumprimentando as pessoas, de repente uma moça chegou, me cumprimentou, olhou para mim assim, e eu não reconheci ela. Falei 15 anos, 10 ou 15 anos, não me lembro direito quantos anos. Ela falou assim, o senhor não está lembrando de mim não, né? Ela falou assim, não estou não. Ela falou assim, lembra daquela reunião que o senhor foi lá na minha casa e falou que a única coisa que a igreja tinha para oferecer era alistar no exército? Ela falou assim, levou 10 anos para eu processar aquela informação. Mas eu quero lhe dizer que hoje eu estou casada, tenho 2 filhos, e não só eu estou alistada, mas os meus filhos estão se alistando também. E ela falou assim, e foi aquelas palavras que ficou na minha cabeça por quase 10 anos, de que nada ia preencher o meu coração se não fosse Deus. Sabe, às vezes a gente fala coisas que a gente nem entende o efeito das coisas que a gente faz, mas quando as coisas vêm do Espírito de Deus, essas coisas, elas cravam no coração das pessoas. Nós somos carnais, irmãos. A gente não gosta do pecador. A gente não gosta do pecador. Eu me lembro de uma vez, eu reuni a comissão da igreja, eu era pastor em San Antonio, no Texas. E eu falei, irmãos, eu quero fazer um sábado aqui, um serviço especial. Eu falei, na comissão da igreja. Eu falei assim, eu quero alugar 2 ônibus e quero pegar no sábado de manhã, sair pela cidade e recolher todos os mendigos da cidade. E nós vamos dizer para ele que nós estamos convidando eles para fazer um almoço na nossa igreja. Mas que antes deles almoçarem aqui na igreja, a gente tem que fazer um culto para eles. E eu vou pregar para eles. Eu falei, nós vamos recolher todos os mendigos.
A igreja era uma igreja luxuosa, confortável, aqueles bancos macios, toda cheirosa, bonita. O santuário era lindo. Eu falei, irmãos, nós vamos encher a casa do Senhor desses quebrantados, sofridos, miseráveis. E eu vou falar para eles do amor de Deus. E depois nós vamos dar um almoço aqui na igreja para todos eles. Meus irmãos, a comissão pegou fogo. E eu fiquei 1h30 falando, e quando voltou, eu perdi. Os irmãos, eu lembro de um irmão falando assim, vai trazer os mendigos dessa cidade para dentro da nossa igreja. E ela ficou brava comigo, porque eu abri a Bíblia e falei assim, ó, Jesus veio salvar quem? Jesus veio salvar os perdidos. Jesus não veio salvar a senhora que está aqui dentro da igreja, não. Jesus veio salvar aqueles menos favorecidos. Irmãos, se vocês começarem a estudar a Bíblia com carinho, vocês vão ver que Jesus tem uma teologia do pobre. Ele disse para o moço rico, vende tua riqueza todinha, dá para quem? Depois vem. Depois ele disse, naquele texto que eu falei, não vos conheço, um pouquinho antes lá, as pessoas perguntam, mas como é que eu não conheço? Ele disse, quando você deixou de fazer um desses pobres, você fez a mim também. Se nós estamos vivendo uma religião farisaica, quando você lê Isaías 58, eu não vou pregar sobre isso agora, não vou pregar mais 2 horas aqui. Mas anota aí, Isaías 58. Anota aí, vai estudar esse capítulo. Quando você vê a verdadeira essência do cristianismo, nós então entendemos de que a nossa missão é muito maior do que sentar em banco de igreja. A missão da pregação do evangelho está ficando de lado pelos adventistas carnais. Quando, guiados pelo Espírito Santo, deveriam estar salvando essas pessoas. Se vocês olharem as pessoas que Jesus salvava, eram só pobres. Jesus, o ministério dele era meio dos pobres, dos doentes, dos sofridos, dos quebrados. Esse é o nosso Jesus Cristo. Buscando alívio para o menos favorecido. E, meus queridos, as grandes leis éticas da Bíblia, quais são essas leis? Amar o inimigo, perdoar a todos por tudo, vencer o pecado. Essa coisa só pode ser alcançada através do poder do Espírito Santo, não pelo esforço humano. Não tem como. Se você acha que pode vencer os seus pecados pela sua natureza carnal, você pode até parar de pecar. Mas os pecados espirituais vão estar dentro da tua vida. Porque para purificar o coração, santificar o coração e ser puro aos olhos de Deus, nós precisamos da justiça dele, e a justiça dele só vai entrar quando o coração estiver batizado pelo Santo Espírito de Deus. E aí sim teremos o poder. E aí sim teremos a guia e a direção do poder de Deus. A igreja apostólica, se você tirasse o Espírito Santo dela, não ficava nada. Não ficava nada. O livro de Atos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, não Atos dos Apóstolos. Mas a igreja de hoje, se é que a gente não já tirou o Espírito Santo, existem tantos recursos aí que ela continua e nem sente falta do Espírito Santo. Faça uma comparação entre a nossa igreja e a igreja apostólica. É verdade que nós falamos muito. Falamos muito da verdade, falamos muito das coisas que precisam ser feitas, mas na prática, a gente conhece o cristão é quando ele está lá na casa dele na semana, que ele está sozinho. É quando o cara está voando num avião lá em cima, a 12 mil metros de altura, e a comida vem. E aí vem aquele pedaço de presunto grande, né? E ele diz assim, será que isso é porco ou é peru? Eu acho que é peru. Aí o Espírito Santo diz, mas está com cara de porco. E ele diz assim, eu embarquei aqui e não vi nenhum adventista. Não vi nenhum adventista aqui. Eu acho que isso é peru. Mas ele não vai perguntar, porque ele sabe que se perguntar vai dizer que é porco. Então ele digeste, senta lá e está lá o Filho do Senhor. Olha, eu não tenho medo dos pecados públicos.
Porque os pecados públicos todo mundo vê. Mas eu temo os pecados espirituais. Eu temo esses pecados secretos que estão lá no coração. Porque vão ser esses pecados que vão tirar a gente do reino dos céus. Porque ninguém sabe. Mas aquele que vai ser o juiz, ele sabe. Então você está tentando tapar a sua vida aí com essa parede, como que se a sociedade vendo você vai achar que você é um justo, ou que você é justo, que você é bom cristão, e Deus olha para o teu coração e vê a podridão que você é. A minha esposa, ela é a mulher que mais me conhece nesse mundo, né? E quando ela dá um puxão no meu paletó, aí eu já sei. É igual uma surra que eu levava da minha mãe quando era pequeno, né? Ela disse para mim assim, ó, quando eu puxar teu paletó, seja lá o que você estiver fazendo, pare porque você está perdendo o controle. Você pode não gostar que eu puxe teu paletó, mas eu estou puxando para te salvar de alguma coisa que está vindo aí. Então quando eu puxar o teu paletó, levou um tempo, irmãos, para eu ouvir ela, viu? Ela puxava o paletó e eu mandava, pisava no acelerador e quebrava a cara lá na frente. Depois vinha chorar com a cara quebrada para ela poder corrigir, para ela poder dar para pensar as feridas, né? E ela dizia, eu falei para você. Né? Eu tenho um temperamento muito forte. E ela sempre vem me alertando, que ela parece a voz do Espírito Santo do meu lado, né? Eu posso falar porque ela não está aqui. Se ela estivesse aqui, eu não podia falar, não. E então, ela diz assim, olha, esses obreiros aqui, tudinho, eles fazem tudo que você quer. Mas eles fazem, sabe o quê? Que eles têm medo de você. Os irmãos, tudo da sua igreja, tem tudo medo de você. Você tem uma liderança assim, uma voz forte, tão autoritária, que os irmãos ficam tudo com medo. Mas você nunca vai ser conhecido como o pastor do amor enquanto você não mudar isso aí. E eu falo para você, mas eu queria que os irmãos vissem eu como o pastor do amor. Eu quero que os obreiros vejam eu como o presidente do amor. Eu falei, você está muito longe disso. Mas sabe por quê, irmãos? Porque a minha natureza carnal, ela quer as coisas e eu fico lutando para alcançar. E vocês sabem que até a gente alcança algumas coisas? A gente até alcança. Mas a transformação do coração, ela não acontece. Porque só quem pode transformar o coração é quem? É o poder do Espírito Santo. Então a gente vai vivendo a vida cristã nessa deficiência. É por isso que eu disse para vocês que eu estou no meio de uma guerra terrível. Há dias que é lágrimas, há dias que é alegria, há dias que é vitória, há dias que é triunfo. Eu acho que meu tempo terminou, tá? Quase falta 10 minutos, eu estou perdido aqui. Eita, eu não tenho essa graça não, vocês não vão aguentar mais meia hora não, vai dar fome. Meus queridos, eu queria mostrar para vocês alguns versos da Bíblia que mostram o que é o cristão carnal. Olhem só, Isaías 64, verso 6, o que é que diz? Pois todos nós somos como o quê? E todas as nossas justiças são como o quê? É exatamente isso. A nossa justiça é trapo de imundícia. Quando você tiver consciência de que na sua natureza carnal você é isso aí você vai começar a pensar em fazer uma mudança na sua vida. Ninguém nunca vai mudar se não souber quem é. Ninguém nunca vai. E às vezes a gente vive a vida esperando das pessoas o que elas não têm para dar. Vocês sabem que o meu ministério deu um pulo assim, ó, quando eu coloquei 2 princípios na minha vida. Eu olhava para o membro e eu queria que ele se consagrasse, santificasse, e eu ficava apertando ele e tal. Vamos lá, irmão, tem que chegar na hora. Pega na hora na igreja. Né? Não espere das pessoas o que elas não têm para dar. Elas não têm para dar. Eu vou fazer. E a segunda coisa é, aceite as pessoas como elas são, não como você quer que elas seriam. Quando eu coloquei em prática esses 2 princípios, meu ministério mudou. Agora eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o cara, ele nasce num lar que os pais mentem. Então a criança vai crescendo num lar que o pai mente e a mãe mente. Então ele vai crescendo, o pai mente, a mãe mente. Quando ele cresce, o que é que ele é? É um mentiroso. Mas aí quando ele começa a viver na sociedade mentindo, ele começa a ver que ele vai ter problema, não vai? Sérios problemas.
Então ele começa uma luta espiritual para vencer a mentira. E ele vai vencendo, e ele vai melhorando, e ele vai orando, pedindo a direção de Deus. E finalmente ele chega em 70% falando a verdade e 30% da mentira. Ele chegou no limite dele, de tudo, e aí ele morre. Ele vai para o céu ou vai para o inferno? Eita, agora deu um silêncio aqui. Agora deu um silêncio aqui. Se você, esse é o julgamento de Deus. Julga do dia que você nasce ao dia que você morre. Só Deus sabe o teu limite. E se Deus sabe que ele chegou no limite dele, mesmo com os 30% de mentira, Deus vai levar ele para o céu. Porque Deus levou ele até o limite dele. Né? Deus levou ele até o limite. Agora, também não pense que você é o seu juiz, tá? Que você faz a presepada por aí e depois diz, não, Deus sabe que eu estou no meu limite. Se você falar isso aí, já está perdido. Deus é amor. A natureza carnal, ela é um trapo de imundícia, ela não tem valor nenhum. Nós não podemos nos espelhar em nós mesmos. Por exemplo, Jeremias 13:23, o que é que diz? Pode o etíope mudar sua pele, ou o leopardo as suas malhas? Então podereis também vós fazer o bem habituados que está a fazer o mal? Irmãos, a mudança que você precisa, e eu preciso da natureza carnal, só o Espírito Santo pode fazer. Se você sair daqui tentando dizer, eu vou mudar, eu vou ser melhor, e começar a se esforçar para querer mudar as coisas, não vai dar certo. Você vai mudar por um mês, 2, depois volta de novo, ser o que era. Porque essa é uma mudança de justiça própria. É o teu ego que está tentando espiritualizar você. Agora, quando o Espírito Santo entra, tem uma transformação. É um poder sobrenatural que faz uma obra sobrenatural dentro do nosso coração, que nós não podemos fazer por nós mesmos. E essa é a beleza da natureza espiritual. Porque ela vem e conquista a natureza carnal. Romanos 8, 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra quem? Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando você, na sua carne, querendo alimentar o seu ego, você faz alguma coisa boa que você faz para parecer justo, você está sendo um hipócrita diante de Deus. É igual eu falei ontem, o cara recebe um presente, ai, que maravilha, era o que eu queria, né? E você odiou o presente. Então, também não vai ofender a pessoa, dizendo, não odiei o presente, fica calado. Fica calado, porque não peca. Ficar calado não peca. Se for falar, ai, que maravilha, gostei, não gostou. Pode falar isso. A natureza carnal, ela vai controlando você. Ela quer proteger você das dificuldades, dos problemas. Você vai fazendo. Mas lembre-se, a natureza carnal, ela sempre é guiada pelo eu. Não é pelo Espírito de Deus. Mesmo fazendo as coisas boas. E agora eu vou terminar. Mas eu tenho que ir ligeiro aqui. Fatores que nos levam ao cristianismo carnal. Número 1. Vamos ver. Fatores que levam ao cristianismo carnal. Existe um texto bíblico, texto do Espírito de Profecia, que diz assim: aquele que está sendo tentado a alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. Já pensou? E aqui, ó, o moço rico guardava a lei ou não guardava? Mas não pôde seguir Jesus. Está vendo? É por isso que ontem eu falei para vocês guardam os 10 mandamentos. Você guarda os 10 mandamentos. Eu me lembro de uma vez que eu estava discutindo com um batista, né? E eu estava pregando sábado e ele sobre o domingo e foi naquela confusão. Aí cheguei, levei ele lá para Tiago e falei assim, ó, você não guarda o sábado, não guarda nenhum mandamento da lei, porque a Bíblia aqui diz, quem quebra um só mandamento se torna réu de todos. Ele ficou nervoso, deu um murro na mesa assim. Levantou e falou assim, nós batistas transgredimos o sábado, mas vocês adventistas também transgridem o sábado. Aí quem deu o murro na mesa foi eu. Eu dei o murro na mesa, me levantei e falei assim, os adventistas guardam o sábado.
Não, vocês transgridem o sábado. Não, guarda o sábado, transgride o sábado. Eu falei, como é que você transgride o sábado? Porque Paulo disse que o cumprimento da lei é o amor. Vocês cumprem a lei, mas não amam. Eu me sentei. Ele sentou e eu sentei. Porque ele transgride a lei porque não guarda o sábado e eu transgrido a lei porque guardo a lei sem amor. Ah, mas isso é... Uau! Se Paulo disse que o cumprimento da lei é o amor e você cumpre a lei e não ama, então você não cumpre a lei. Que danado de lei é essa que você está cumprindo aí? Pela tua carne? Pela tua própria justiça? Pensando que pode tapar o sol com a peneira diante de Deus? Meus queridos, as coisas espirituais, elas são de Deus. Quando você cumprir a lei por amor, o resultado da lei é amor. E vocês sabem que o amor está se tornando um artigo raro no mundo e dentro da igreja também. Infelizmente. Porque esse amor não é uma coisa que a gente diz assim, eu vou amar e começa a amar. Não é assim, não. Eu não olhei para minha mulher um dia e falei, eu te amo, eu te amo. Não é isso. Amor é relacionamento. Amor é crescimento. Amor é quando a gente começa a dar e também começa a receber. E Deus nos ama. E Ele vai nos dando sem a gente merecer. E essa é uma das belezas de Deus. Agora, razões para o cristianismo carnal, que eu vou ser meio rápido. Primeiro, ignorância. Não dedicamos tempo a estudar e conhecer o Deus Espírito Santo. Note bem, existe uma corrente dentro da igreja adventista e fora dela, pregando que o Espírito Santo não é Deus. Certo? E isso está incomodando muita gente. Então, Satanás ele dá risada com essas coisas, sabia? Porque o cara que crê que o Espírito Santo é Deus, da Trindade, ele levanta aqui com um monte de pesquisa e livro e tudo. E aí o outro levanta com um monte de coisa e os dois começam a brigar agora. Um quer convencer o outro. Como se o Espírito Santo é Deus ou não é Deus, fosse salvar alguém ali, né? O espírito que começa a surgir de cada lado são pecados espirituais. Satanás ele tem essa habilidade de suscitar os pecados espirituais dentro do coração dos cristãos. E esses pecados espirituais a gente não vê. Então você começa a agredir o outro, mas você se sente confortável em agredir, porque você está agredindo defendendo uma verdade. Se no fim começa a surtir pecados na vida desse e daquele, no fim os dois vão se encontrar lá no inferno. No dia do fogo lá está lá um olhando para o outro. Fala, mas tu crê que Deus, o Espírito Santo era Deus e tu não crê, estamos no meu buraco. Por quê? Porque eles colocaram uma peleja, né, acima do que interessa, que é entregar o coração a Deus e deixar que Deus dirija. Eu não tenho problema. Cada um crê do jeito que quer. Cada um crê o que quer. Se o cara quer crer que o homem veio do macaco, então crê, o problema é teu. A minha função é pregar a luz do mundo. Aceitar na minha função. Eu, por exemplo, deixei de comer carne. Mas um dia eu cheguei à decisão que eu nunca mais ia falar para ninguém que eu sou vegetariano. Eu não sou vegetariano. Mas eu não como carne. Mas eu não sou vegetariano. Não existe nenhum mérito para a minha vida espiritual eu dizer eu sou vegetariano. Não existe. Porque o fato de eu não comer carne é uma experiência entre eu e Deus. Então por que eu tenho que falar para os outros? Por que eu estou preocupado em dizer para as pessoas que eu quero ser vegan ou que eu sou isso? Ou que eu não tomo mais refrigerante? Isso aí é a carne querendo mostrar que está cumprindo aquilo que Deus pede. A carne ela é sempre assim, ela quer aparecer. Deu uma chance e a carne está aparecendo. Aí eu sou isso. Claro, eu vou almoçar na casa de uma pessoa. O pastor é vegetariano. Eu falei, não, irmã, eu não como carne. Não, mas então, pastor é vegetariano. Não sou, irmã. Eu não como carne. Vocês estão vendo a natureza carnal, como ela faz? A natureza carnal, ela é dogmática. Ela é controlada pelo ego. Ela quer sempre tomar vantagem. Esse é o perigo. E eu passei assim 50 anos da minha vida. Eu não quero mais ver a vida cristã dessa maneira. Eu quero ser um cristão feliz. Eu quero ser um cristão cheio da glória de Deus. Eu quero ser um cristão cheio de luz. Eu quero ser um cristão cheio de paz. Eu não quero carregar nenhuma canga nas minhas costas. Eu quero servir a Deus por amor. Tudo que eu vou fazer para Deus, eu faço porque eu amo meu Deus. E as pessoas que entrarem em contato comigo vão ver que o amor está ali. Esse é o Deus que eu quero ser. Eu estou falando aqui, mas não sou ainda não, hein? Eu estou falando aqui, mas não sou ainda. Estou falando aqui, estou sonhando aqui, né? Eu estou sonhando aqui. Mas eu estou atrás disso. Eu estou atrás disso. Eu quero
Eu quero seguir as pegadas de Jesus, cada uma, mas por amor. E eu me lembro que eu era pastor de uma igreja. Ixi, agora eu acho que já deu 1h30, não deu não? Meu pai do céu. Eu não gosto de pregar assim na pressão, não. Está 1h30 em cima. Mas me deram meia hora de bônus, aí eu vou pegar. Eu fui pastor de uma igreja. Eu já contei isso em outros sermões, talvez alguém que já ouviu pela internet, mas alguns não ouviram, eu vou contar. Tinha uma irmã na igreja que ela não faltava sábado, domingo e quarta-feira. E aí tinha o marido dela. E o marido dela sentava e eu falava, esse casal é maravilhoso. Eu assumi o pastorado da igreja, né? E essa irmã, tinha JA, ela estava no JA. Tinha acampamento de carnaval da igreja, estava ela e o marido dela, né? Aí quando foi um dia, a gente estava numa reunião dos anciões, eu falei, olha, a irmã fulana e o marido dela são adventistas comprometidos. Os anciões estudaram para mim, 6 meses depois que eu era o pastor da igreja. Eu tinha assumido o pastorado da igreja, o pastorado da igreja. E fazia 6 meses que eu era pastor, e eu mencionei aquele casal, e os anciões ficaram tudo olhando para mim assim, mas por que é que vocês estão olhando para mim desse jeito? Eu falei, pastor, a irmã Dora é adventista, mas o marido dela não é, não. Por quê? Não, o marido dela não é adventista, ele é ateu. Por quê? Aquele homem é ateu? Aquele homem está aqui na igreja há 6 meses, ele é muito melhor do que metade da igreja aí. E você está dizendo que ele é ateu? Ele é ateu. Eu não acredito. Quando foi um dia, ele estava chegando, eu peguei ele lá fora, falei, rapaz, me fala uma coisa aqui. Você é o esposo da irmã Dora? Eu sou. Mas você não é adventista? Ele falou, não, pastor, eu sou não. Na verdade, eu sou ateu, mas eu gosto de vir aqui. Eu me sinto bem aqui. Aliás, eu gosto das suas pregações. O senhor prega muito bem. Então, ele estava chegando na igreja, eu só queria a prova que ele era ateu mesmo, né? Falei, tá bom, meu amigo, tá, me dá um abraço e tal, ficou nisso, né? Aí eu falei, chamei a irmã Dora, falei, irmão, eu quero fazer uma visita aí. Mas eu queria que seu marido tivesse. Ela falou, pastor, domingo, dia tal. Cheguei lá. Comecei a conversar, me recebeu muito bem. A irmã era uma irmã dócil, comprometida, servia a igreja, ajudava em tudo, né? E eu falei assim, olha, tem uma coisa que eu não estou entendendo, falei para ele. Assim, você vai para os acampamentos, sua mulher vai fazer trabalho missionário, você vai fazer trabalho missionário com ela. Você vai distribuir folheto com ela, a Semana do Calvário, o cara está envolvido lá, fazendo tudo com a mulher do lado dele. Mas como é que esse cara é ateu? Não posso ter um ateu na minha congregação que tem um comportamento melhor do que os adventistas. Pô, não é possível um negócio desse. E eu olhei para ele assim, eu falei assim, mas tem uma coisa que eu não estou entendendo e eu queria que você me explicasse. Falei, o que é? Eu falei assim, por favor, por que é que você está tão comprometido com a minha igreja? Por que é que você vai nos acampamentos, vai no JA, vai nas reuniões, vai nos cultos, vai fazer trabalho missionário? Eu não entendo como você, sendo ateu, faz tudo isso. E quando eu ia perguntando assim, ele foi abrindo um sorriso. Mas um sorriso espontâneo, bonito, assim, sabe? E ele olhou assim para mim e disse, pastor, e a mulher dele estava do lado assim. Ele falou assim, o senhor sabe por que eu faço tudo isso? Eu falei, não entendo, você é ateu, eu sou ateu, não creio em Deus. Mas como você faz tudo isso? Ele falou, por uma simples coisa, porque eu amo a minha esposa e eu sei que ela gosta. Uau! Que resposta feroz! Meus queridos, se o amor de um homem por uma mulher faz ele fazer isso, vocês imaginam o amor de Deus, o que não pode fazer na sua vida? Você está perdendo a vida, meu filho, minha amiga. Você está perdendo a vida. Porque você está vivendo essa natureza carnal aí que está acabando com você. Quando você podia renunciar tudo nesse mundo. E olha, Jesus, ele era um radical para o tempo dele. Sabe por quê? E talvez até hoje também, hein? Porque Jesus disse assim, se alguém amar mais a sua mulher do que a mim, se alguém amar mais seus filhos do que a mim, não é digno de quê? Não é digno de mim. Vai para casa hoje pensando se você ama mais teus filhos ou a Deus, tá? Vai para casa. Porque aqui Jesus tocou na ferida. Às vezes eu tenho me perguntado, eu olho para aquelas 3 meninas que eu tenho lá, eu falo assim, Senhor, em minha pobreza e fraqueza espiritual, me ajuda a amar mais a Ti do que essas meninas.
Eu oro a Deus pedindo misericórdia. Porque Jesus ele foi radical. Ele explicou o tipo de amor que ele quer que a gente ame. Engraçado é que, depois dessa visita, ele vinha para a igreja. Quando eu pregava um sermão, ele passava na porta e falava assim, reverendo, ele me chamava de reverendo. Eu falei, reverendo, que mensagem linda. Que pena que eu não acredito. Passado. Eu falava isso. Quando foi um dia, eu falei para ele assim, olha, eu tenho um livro que eu queria que você lesse. Você lê para mim? Ele falou, com o maior prazer, reverendo. Eu falei, o nome do livro é O Desejado de Todas as Nações. Eu falei, reverendo, eu gosto da leitura. Eu leio o livro em um mês. Eu falei, eu vou te dar esse presente. Ele falou, eu esqueci no sábado. Eu falei, reverendo, obrigado pela mensagem. Reverendo, cadê o Desejado de Todas as Nações? Eu falei, eu esqueci, cara. Vou trazer para você. Finalmente ele deu um livro. Depois de um mês, meio, ele veio. Queria me dar o livro. Eu falei, não, o livro é seu, pode ficar. Eu falei, reverendo, poderosa essa mensagem que está aqui, vem, reverendo. Que maravilhoso. Reverendo, algumas vezes eu tirei lágrimas dos meus olhos, lendo esse livro. Mas é uma pena, reverendo, que eu não acredito no que está escrito aí. Eu não sei como é que Deus vai responder à sinceridade do coração de pessoas como essa, mas eu sei como Deus vai reagir à hipocrisia dos cristãos. Eu sei. Eu sei como Deus vai reagir à hipocrisia dos cristãos dentro da igreja. Irmãos, se houve uma necessidade que essa igreja precisava do batismo do Espírito Santo, é hoje. Não adianta a gente ficar querendo marcar datas da iminência volta de Jesus e catalogando eventos para Jesus voltar, quando a gente ainda não recebeu esse poder de ter a vida dominada pela natureza espiritual. Esse é o desafio do povo de Deus hoje. Nós precisamos nos preocupar com isso, orar a respeito disso, pensar nisso, estudar a Bíblia sobre isso. Nós precisamos sair da ignorância e estudar a palavra de como poderemos receber o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Alguns são carnais porque têm pouca fé. Dificuldade de se relacionar com alguém que não vê. E isso aqui é uma grande verdade. Nós temos uma dificuldade de se relacionar com o sobrenatural. A gente tem uma dificuldade de se relacionar com o invisível. Como é que eu vou poder deixar que o Deus Espírito Santo domine a minha vida se eu não consigo ver o Deus Espírito Santo? Tudo que está no mundo invisível cria uma certa dificuldade para nós. E isso termina gerando, sabe o quê? Uma certa incredulidade e uma pouca fé. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. A melhor definição de fé que eu tenho para dar é essa que eu vou dar agora para vocês. O sujeito vai para o aeroporto, pega a malinha dele, entra dentro de um avião, senta dentro do avião, paga caro para isso, hein? Paga caro para isso. Aquele negócio decola que até hoje eu não entendo direito como é que aquele troço voa, mas eu sei que não cai. Eu sei que não cai. O povo senta ali, come, dorme, chega do outro lado, sai, não viu a cara de quem pilotou o aparelho. Mas tem fé que não vai cair. Tem fé que não vai cair. Tem gente que tem mais fé na TAM e na Gol e na Azul do que em Deus. Porque se os cristãos tivessem a fé que eles têm nessas máquinas que sobe lá em cima e voa como pássaro, eu tenho certeza que a vida deles seria muito diferente. Isso é fé. Você está dentro daquele bicho lá em cima e você come, dorme, deita, olha pela janela, se sente como se estivesse no céu. Mas você tem confiança que aquele troço está tudo certinho, está tudo no jeito, que não vai cair, que o piloto que está dirigindo tem competência, tem capacidade. Você nem vê a cara do piloto. E eu peguei um avião agora vindo para cá, e quando ele decolou assim, aí apareceu a voz do comandante dando as boas-vindas no voo 454 em direção a São Paulo e tal. E era uma voz feminina, que é o capitão do avião. Eu falei, eu olhei para a mulher assim,
Ela já deu uma risadinha, que ela sabe que eu sou nordestino, né? Ela deu uma risadinha assim e hoje olhou para mim e falou assim: hoje você está nas mãos de uma mulher. Ela olhou para mim, né? E eu falei assim: é verdade. É verdade. Mas não aumentou o medo, não. Viu? Continua a mesma coisa. Irmãos, estar aqui essa manhã é um milagre de Deus. Deus quer nos levar de volta para o céu, para a eternidade. Na eternidade não existem esses sentimentos de inveja, de dissensões, de ser melhor que o outro, de comparação, da gente achar que está sendo injustiçado. A eternidade vai ser um lugar de perfeição, de plenitude, de beleza. Nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Nós precisamos desenvolver a nossa natureza espiritual. Nós precisamos entrar no conflito dos séculos. Esse conflito vai começar no meu coração. E do meu coração ele vai para fora. Porque quando você começar a lutar a natureza carnal com a espiritual, você vai ver que você não vai nem dormir direito às vezes. Mas depois que o espiritual, a natureza espiritual conquistar a carnal, aí sim você vai sair daqui para fora e as pessoas lá fora vão entrar em contato com você e vão ver o Espírito de Deus dentro de você. Você vai andar no teu trabalho, na tua vizinhança, na feira, onde você vê a glória de Deus vai estar resplandecendo na tua vida. As pessoas vão ver as virtudes do Espírito Santo na sua vida. Você não vai precisar pregar o evangelho, você não vai precisar bater em porta, você não vai precisar ficar entregando o livro do ano, você não vai precisar fazer nada. Livro da esperança. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, quando você falar, de você vai sair poder. As pessoas vão olhar para você e vão perceber que você está vivendo na presença de Deus. E elas vão querer também. Elas vão perguntar. Elas vão vir atrás de você. Você nunca vai cessar de ser uma bênção para os outros. Porque a sua vida está guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Muitas pessoas podem pensar que estão cheias do Espírito Santo, que já receberam quando se batizaram e não precisam mais. Nicodemos, ele viu de Jesus. Você precisa nascer da água e do quê? Infelizmente, eu nunca nasci do Espírito. Eu tenho o Espírito Santo. Mas quando Jesus falou nascer do Espírito, ele estava falando a vida controlada e dirigida pelo Espírito Santo. E eu louvo a Deus. Porque desde que o Senhor me levou para a janela 1040, foi quando a ficha caiu. Que eu preciso desesperadamente do batismo do Espírito Santo. Eu preciso dessa minha natureza, essa natureza espiritual que eu nem sabia que tinha, né? Eu preciso desenvolver essa natureza espiritual. Hoje à noite, o sermão de noite é muito interessante, sabe por quê? Porque ele vai falar da natureza espiritual. Da carnal a gente sabe, né? Da carnal é mais fácil. Porque a gente está vivendo a natureza carnal. Espiritual vai ser mais complicado um pouco. Outra razão, está muito ocupado. As pessoas estão sobrecarregadas que elas acham que não tem tempo para manter um relacionamento com Cristo e o Espírito Santo. Pecados ocultos, falta de confissão, isto é um curto-circuito, ou seja, não há conexão com o poder de Deus. Atuar de acordo com os seus sentimentos. A palavra de Deus diz assim, que o justo viverá pela... Eu preciso tomar cuidado com essa questão dos sentimentos. Eu era pastor de uma igreja e a gente tinha um ministro da música, um rapazinho solteiro, tinha um emprego muito bom. Um dia ele levantou na reunião da oração e falou assim, eu quero que os irmãos orem por mim, porque o Espírito Santo me revelou que eu deveria deixar o meu trabalho. Uma revelação do Espírito Santo, eu sinto que o Espírito Santo me falou isso. E eu olhei para ele assim e falei, mas o Espírito Santo mandou esse rapaz sair do trabalho. Que espírito é esse que está falando com esse rapaz? Terminou o culto, eu chamei ele, eu falei, filho, preciso falar com você. Sou teu pastor, conheço a tua vida, sei as suas lutas financeiras, teu trabalho, onde você trabalha. Sei a luta que foi para conseguir esse trabalho, você está bem empregado, ganhando, morando sozinho. Por que você vai deixar o seu trabalho? Estão brigando você trabalhar no sábado? Não, eles me dão um sábado. Eu falei, mas por que você vai deixar o trabalho? E ele falou, não, porque o Espírito Santo me revelou. Eu falei assim, mas... quando você parar de trabalhar, quem vai sustentar você? Eu não sei. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Eu falei, não, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé espiritualmente. É pela vida espiritual, o justo vai viver pela fé. Deus vai sustentar o justo. Mas aqui você está se demitindo. Então não se aplica ao princípio bíblico, não.
Para você, esse espírito que falou para você não veio de Deus. Porque depois você vai ficar sem trabalho e quem vai sustentar você, você vai vir para as dorcas da igreja pedir ajuda, vai ser um grande problema na sua vida. O Espírito de Deus não ia falar uma coisa para você passar privação. Esse Espírito que falou para você não é de Deus. E nós ficamos 3 semanas guerreando, mas ele, turrão, né? Falou que o Espírito Santo falou, ele largou o emprego dele. Um mês depois, ele veio chorando na minha sala pastoral na igreja, pedindo perdão para mim, dizendo que eu estava certo, que o demônio estava atrás dele. Não tinha emprego, não conseguia mais emprego, foi para a casa dos pais. Uma tragédia a vida do rapaz. Irmãos, cuidado com as vozes que estão falando ao seu ouvido, porque no século XXI existem milhares de vozes falando. E a razão por que Satanás coloca essas vozes falando é para confundir as pessoas de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando no seu coração. É por isso que nós temos que cuidar com essa coisa de seguir os sentimentos. Bem, agora eu vou ler aqui uns textos do Espírito Profecia e eu vou terminar, porque eu já passei muito da hora. Eu estou 15 minutos a mais aqui. Olha só o que diz Mensagens Escolhidas, volume 1, página 109, parágrafo 2. A serva do Senhor diz assim: em meu sonho, uma sentinela se achava à porta de um importante edifício e perguntava a cada um que queria entrar: recebestes o Espírito Santo? Tinha na mão uma fita métrica e apenas muito poucos eram admitidos a entrar no edifício. Vocês entenderam essa parábola? Essa é uma parábola. O que ela está dizendo aqui nessa parábola? Para entrar no edifício tem que estar cheio do Espírito Santo. E muito poucos entravam dentro desse edifício. Existe uma questão que eu vou colocar aqui, mas não vou responder. Mas vocês têm que estudar. Você é laodiceano ou é remanescente? A igreja é laodiceana ou é remanescente? As duas coisas não podem ser, irmãos. Não pode ser. Você precisa fazer um inventário espiritual na sua vida essa manhã, para nesse inventário definir se você é um cristão carnal ou você é um cristão espiritual. Você precisa fazer um inventário na sua vida para você saber quem você realmente é. Se você está cheio do Espírito ou está sem o Espírito. Se você entraria nesse edifício ou você não entraria nesse edifício. E aí parece que a serva do Senhor, ela vai apertando o cinturão. Porque ela diz assim, Serviço Cristão, página 30, parágrafo 4. Em uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre e achar-se tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Ela está falando de quem? Do povo que está lá fora, é? De quem ela está falando? Ela está falando da igreja adventista do sétimo dia. Ela está falando da sua igreja. Quando eu leio esses textos, eu não tenho dúvida de que o adventismo carnal está dominando a igreja hoje. É hora de iniciar uma reação espiritual dentro da igreja. Mas essa reação inicia entregando o coração todo a Jesus. Mas eu já entreguei meu coração a Jesus. Pode ser que sim, mas não todo. Não todo. Você precisa fazer um inventário da sua vida. Porque não pode a serva do Senhor dizer que entre 20 adventistas, nenhum entre 20, gente. Quer dizer, para cada 20 adventistas, 0 vai entrar no reino de Deus. Quando eu leio essa estatística, eu fico pensando, e onde é que eu estou nessa estatística? Onde é que eu estou nessa estatística? Essa é a minha pergunta. Caminho a Cristo, página 32. Página 507. Espera aí. Não. Grande conflito. Eu estou no próximo já. Grande conflito 507:3. Por que os soldados de Cristo estão tão sonolentos e indiferentes?
É porque entretêm tão pouca e verdadeira comunhão com Cristo. Porque se acham tão destituídos de ser o quê? Qual é a razão da falta de fervor da igreja? Qual é? A falta do Espírito Santo. Nós precisamos estudar mais o Espírito Santo, buscar mais o Espírito Santo. E essa é a razão porque Satanás está atacando essa doutrina da Trindade. Essa é a razão porque quer que o Espírito Santo seja desconsiderado. Porque é pelo Espírito Santo que o poder vai entrar na sua vida e vai transformar você completamente. E agora vem o que eu falei, caminho a Cristo. Não me demorarei aqui sobre a brevidade e incerteza da vida. Mas há um terrível perigo que muitos subestimam e que não compreendido suficientemente, em adiar atender à voz suplicante do Espírito de Deus, do Santo Espírito de Deus, preferindo viver em pecado, pois isto é o que é, na verdade, esse retardamento. Aqui está dizendo uma coisa muito séria, está dizendo assim que a razão por que os cristãos não recebem esse batismo do Espírito Santo é por causa de quê? Mas por que é que eles estão adiando? Essa é a resposta. A razão por que eu, Dilson Bezerra, não recebo a plenitude do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, é por causa dos meus pecados. E eu não tenho nenhum pecado aí público assim que compromete o meu ministério, senão eu não estava nem pregando aqui, né? Eu não tenho nenhum pecado assim. Mas eu sei os meus pecados espirituais. Levou quase um mês de oração e clamor para eu poder enxergar o que eu não queria enxergar. E agora eu já sei quais os pecados que eu tenho que vencer para o Espírito Santo entrar. Agora, vencer esse pecado é outra história. Aí é a guerra. Aí é a guerra que eu e você vai entrar. É exatamente aí onde eu estou, nessa guerra. Ganhando um dia, perdendo o outro, levando lágrimas, sofrendo, clamando. Irmãos, nós precisamos fazer um inventário espiritual da nossa vida. Nós precisamos diagnosticar o que é que está impedindo o Espírito Santo de entrar na nossa vida. E agora eu vou terminar, esse é meu último slide. Muito obrigado pela paciência de me ouvir esse tempo todo. É por isso que precisamos pedir diariamente pelo Espírito Santo com fé, nos rendendo ao Senhor todas as manhãs com tudo que temos e somos. Qual é o pai dos pecados? Esse aqui de São João 16:9. Porque eles não creram em quê? Em mim. Você crê mesmo? Se você crê, ontem à noite a gente falou dos sinais dos que creem. Cadê o poder? Crer sem poder não é crer. Não existe essa religião vulgar que a gente está vivendo. Nós temos que parar com essa religião de tititi e tatatá. Nós precisamos fazer uma profissão de fé. Ninguém vai ficar santo da noite para o dia. Mas você tem que entender que você tem uma natureza espiritual e que você precisa fazer essa natureza espiritual crescer e começar a fazer face à natureza carnal que está dominando o nosso coração completamente. Essa natureza carnal. A questão crucial é se você está cheio do Espírito Santo ou não. Se somos cristãos carnais ou espirituais. Durante esse fim de semana, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus nos despertando para ouvir o toque de Jesus na porta do nosso coração. E Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e o quê? E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Queridos, quando sair do culto agora para almoçar, você já sabe se você tem uma natureza, quem está dominando a sua vida, se é a natureza carnal ou se é a natureza espiritual. Você não precisa falar para ninguém, não. Você só precisa falar para você mesmo. Porque essa manhã o Espírito Santo pode ter tocado teu coração e você já sabe que está vivendo a sua natureza carnal. Mas você pode viver em negação. Você pode tentar enganar você mesmo. Se você sair daqui essa manhã com a certeza de que você tem um alvo a alcançar, que é iniciar o desenvolvimento da sua natureza espiritual,
para derrotar a sua natureza carnal. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Hoje à noite nós vamos falar da natureza espiritual. E quando você conhecer a natureza espiritual, vai ser mais fácil para você tentar desenvolver essa natureza. Sempre lembrando que quando essa natureza começar a desenvolver, você vai instalar um conflito dos séculos no seu coração. Porque vai haver uma luta entre a natureza carnal e espiritual pela posse do teu coração. Que Deus possa te abençoar. Que Deus abra os nossos olhos, irmãos, para a gente receber esse poder que Jesus disse que está à disposição. Que a gente possa fazer as mesmas obras que Ele falou. E eu queria que você, sentado mesmo como está, incline a sua cabeça aí. Eu vou pedir a Deus uma oração especial por você nesse momento. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, aqui estão essas pessoas de diferentes lugares deste país. Tu conheces o coração de cada uma delas. Tu sabes a vida de cada uma delas. Tu sabes as dificuldades. Senhor, eu louvo o teu nome, porque essas pessoas estão aqui. Porque o coração delas está batendo. Porque elas ainda têm vida para poder sentir a presença do teu Santo Espírito. Eu te agradeço porque essa manhã a tua palavra falou no nosso coração. Eu te agradeço porque nós ainda temos tempo para poder fazer essa decisão de buscar essa natureza espiritual. Senhor, nós queremos ser controlados pelo Espírito. Nós queremos que essa natureza espiritual comece a desenvolver e derrote os nossos pecados espirituais. E que a nossa vida possa ser cheia de glória. Que a nossa vida cheia de gozo, cheia de júbilo. Que a nossa vida possa resplandecer o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. E eu termino a mensagem dessa manhã dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém.